Boa noite, gente. Meu nome é Natália, eu faço parte do grupo 2, Linha de Frente, e hoje, junto ao meu grupo composto pela Nathalie, Aline, Valquíria, Janaílma, Robson, Tiátira, Amires, Rosicleia, Renata, Júlia e Maria Tassiele, nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre hanseníase, meningite e tuberculose. Então fica com vocês o vídeo da nossa apresentação. Olá, eu sou a Nathalie, sou do grupo 2, Linha de Frente, e eu irei definir um pouco sobre o que é a hanseníase. Bom, a hanseníase é a doença mais antiga de toda a humanidade. E na antiguidade, ela era conhecida como lepra ou mal de Lázaro. E quando se avistavam pessoas com sintomas da lepra, aquela pessoa sofria um grande julgamento e um grande preconceito. Mas por que ela sofria isso? Bom, porque acreditavam-se que quem contraísse essa doença foi porque pecou ou errou contra Deus, e aquela pessoa era isolada. E o diagnóstico dessa doença era confundido com o de outras doenças. Mas graças aos avanços da medicina, hoje o diagnóstico dela é certo e correto. O agente causador da hanseníase ou da lepra é o Mycobacterium leprae, ou mais conhecido como bacilo de Hansen. Bom, a hanseníase é uma doença de evolução lenta curável e é uma doença crônica infecciosa. É uma doença também polimórfica e classifica-se em 3 tipos, e entre eles está a tuberculoide, que indicam formas estáveis da patologia e em grupos como indeterminada e dimorfa, que se refere a formas instáveis onde o padrão da molestia pode ser alterado. O período da incubação da hanseníase é demorado e os indivíduos infectados se diferenciam entre multibacilares, onde apresentam de 5 a mais lesões, ou paubacilares, onde apresentam de 1 a 5 lesões. Bom, a hanseníase, no contexto geral, apresenta um baixo índice de transmissão. E a hanseníase apresenta-se como uma doença negligenciada por haver um baixo interesse no capital no combate efetivo dessa patologia no Brasil, também conhecida como uma exclusão social. Bom, agora os demais participantes do grupo irão falar um pouco mais sobre a hanseníase. Meu nome é Natália e eu vou falar um pouquinho sobre o meio de transmissão da hanseníase. A hanseníase ela transmite por meio de gotículas, por exemplo, o espirro. Porém, a pessoa ela só consegue fazer essa transmissão quando ela já se encontra no estágio mais avançado da doença, chamado de estágio multibaciliar. Esse estágio é quando a pessoa já tem mais de 5 lesões espalhadas pelo seu corpo. Então, é importante que seja descoberto na fase inicial da doença, que é no estágio paubaciliar, que é quando a pessoa tem menos de 5 lesões. E aí a pessoa dando início nesse tratamento, ela já não tem mais chance de transmissão. E aqui fala que o contato com a pele e com objetos não transmite a doença, é só por meio de gotículas mesmo. Os sintomas da hanseníase, eles não aparecem de um dia para o outro, você pode demorar até anos para aparecer o primeiro sinal da doença. Então é importante que você se atente para logo no início você procurar ajuda para que esse problema não venha a evoluir, tá? Os sintomas iniciais, eles se dão por meio de manchas espalhadas pelo corpo. Essas manchas podem ser esbranquiçada, avermelhada ou até mesmo amarronzada. E essas manchas, você acaba perdendo sensibilidade térmica, então naquela região você já não consegue sentir nem frio e nem calor, tanto que é muito comum as pessoas acabarem se queimando e nem perceber que se queimou, porque perdeu essa sensibilidade. Junto você acaba perdendo tato, então quando a pessoa toca naquela região você não consegue sentir e também acaba sentindo dor na região.
Conforme a doença vai evoluindo, os sintomas eles também vão aumentando. Então é onde aparecem os formigamentos, aparece sensação de choque, cãibra e até mesmo dormência nos nervos dos braços e das pernas. Diminuição da força muscular. Então, por conta dessa infecção muscular, você acaba perdendo a força. Então, quando você vai pegar um pequeno objeto, você tem dificuldade de segurá-lo. E também, até o chinelo dos pés, você acaba tendo dificuldade de manter ele ali. E por último, áreas muito ressecadas. Porque como aquela região você também perde o suor, você já não soa mais naquela região, a pele ela vai ficando muito ressecada, os pelos acabam caindo e também os caroços. Então você vai ter caroço espalhado pelo corpo, que geralmente ele tem uma tonalidade avermelhada e ele acaba também sendo bem doloroso, tá? Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Tiátira e vou explicar um pouquinho sobre o diagnóstico da hanseníase. O diagnóstico da hanseníase, ele é feito através do exame de toque para saber se a pessoa tem sensibilidade no local ou não. Geralmente eles pegam um chumacinho de algodão e passam no local da lesão, ao redor, em outras partes da pele para saber se a pessoa tem a sensibilidade ou não. Dependendo se a pessoa não sentir aquela sensibilidade, é aí que é diagnosticado a hanseníase, né? E tem também a baciloscopia, que é um exame laboratorial, que ela colhe algumas amostras, né, das lesões, ou até mesmo de algumas partes do corpo, do cotovelo ou daqui da orelha aqui de baixo, numa raspadinha, pega o líquido e leva lá pro local de diagnóstico, né, pro centro de diagnóstico. Aí é que eles fazem com microscópio para saber se você tá com a Microbacterium leprae, certo? E aí vai dar o diagnóstico se é positivo ou negativo. E tem também os exames dos nervos, né, para saber se a bactéria ou a hanseníase ela afetou os nervos ou alguma parte do corpo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Boa noite. Meu nome é Valquíria, eu sou técnica em enfermagem. Vim aqui hoje falar sobre o tratamento da hanseníase. O tratamento é gratuito e é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, o conhecido SUS. O tratamento varia de 6 meses nas formas paulobacilares a 1 ano nas formas multibacilares, podendo ser prorrogado ou feita a substituição durante o tratamento. E o paciente pode conviver em meio à sociedade. O tratamento da hanseníase é administrado por via oral. Consiste na associação de 2 a 3 medicamentos e é denominado polioquimioterapia. Olá, eu sou a Nathalie, sou agente comunitária de saúde, ou ACS, e eu irei falar um pouco sobre o meu trabalho no tratamento e no diagnóstico de pessoas com hanseníase. Bom, eu começarei com um exemplo sobre o meu trabalho e depois eu explicarei por que esse exemplo é importante. Bom, eu como agente comunitária de saúde, vou lá na casa do seu João. Olá, seu João, tudo bem com o senhor? O senhor está com alguma mancha na pele? Ou conhece alguém da família que esteja com mancha na pele? Não? O senhor conhece alguém que esteja com manchas na pele? Um conhecido do senhor? Ou alguém próximo? Não? Ok. Eu vou deixar esse panfletinho com o senhor para que o senhor possa conhecer melhor sobre a hanseníase. Esse panfleto fala tudo direitinho. E se o senhor identificar alguém com algum dos sintomas, pode indicar para o SUS que lá faremos o tratamento. O tratamento é gratuito e ele é muito importante, pois ele evita que alguém fica com alguma deficiência, ok? Ok. Deixei o panfletinho. Por que essa ação é tão importante? Bom, porque o diagnóstico precoce
como eu disse para o seu João, evita alguma deficiência física, evita agravos da doença, evita instalações de incapacidades físicas provocadas pela hanseníase. E por isso que é importante fazer o diagnóstico precoce, para evitar que a doença aumente. E hoje em dia o tratamento da hanseníase não é mais um problema, e ele é gratuito no posto, no SUS. Então, qualquer pessoa que esteja com alguns sintomas, é bom ir para o SUS fazer o tratamento certinho. Bom, o ACS, no tratamento de pessoas já diagnosticadas com hanseníase, ele vai lá na casa de alguém que está fazendo um tratamento. Olá, dona Maria, a senhora está tomando os remédios certinhos do tratamento da hanseníase? Tá? Que bom, continue assim, tá bom? Ou eu recebo alguma notícia que a dona Maria faltou no tratamento da hanseníase. Eu vou lá na casa dela. Olá, dona Maria, por que a senhora faltou no tratamento da hanseníase? Tá tudo bem com a senhora? Esse é o meu papel como ACS. Eu sou o elo entre a comunidade e o SUS. Eu pego as informações da comunidade e passo para o SUS. E essa ação é extremamente importante, ok? Após o paciente ser diagnosticado com uma doença, ele precisa ser visto pela equipe de saúde. Então, o auxiliar de enfermagem ele acaba participando dessas visitas até a residência do paciente. Além disso, nessas visitas irá surgir muitas dúvidas do paciente em relação ao que é a hanseníase. Então, é função da equipe, o auxiliar também, é passar essas informações e esclarecer as dúvidas do que é a hanseníase ao paciente. Também o tratamento, ele se dá por meio de medicamentos. Então, é função do auxiliar aplicar esses medicamentos e também orientar ao paciente quais são os medicamentos que devem ser tomados diariamente e quais os medicamentos que são tomados mensalmente. Vai depender de quais os remédios que serão passados para ele, receitados a ele. A programação e o dia que ele deve voltar à UBS. Então, ele precisa receber esse acompanhamento de perto. Então, precisa ser sentado junto com ele e conversado quais os melhores dias e horário que ele pode voltar à unidade básica de saúde para ver como que está evoluindo ou como que está sendo o andamento da doença. E por último, a aplicação de vacinas. Lembrando que a hanseníase ela não tem uma vacina específica para ela, porém é aplicada aquela BCG, que é a vacina de tuberculose, porque o agente causador da hanseníase e da tuberculose são bem parecidos. Então, é aplicado esse tipo de vacina nos familiares e nas pessoas que residem junto com o paciente, para que não tenha risco de contaminação e de transmissão para esses familiares. Função do técnico de enfermagem é executar ações assistenciais de enfermagem sobre a supervisão, observando e registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, fazendo curativos, ministrando medicamentos e outros, executar controle relacionados à patologia de cada paciente e fazer a coleta de material para exames. Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Tiátira e vou falar um pouquinho sobre a atuação do enfermeiro na doença hanseníase. Para quem não conhece, a hanseníase, ela é uma doença infecto-contagiosa, ela atinge pele, nervos e antigamente era conhecida como lepra, né? Hoje em dia mudou a forma do nome, que é hanseníase, e mudou a forma de tratamento também. A atuação do enfermeiro na atenção primária da hanseníase é fazer o diagnóstico dos primeiros sintomas, fazer o diagnóstico visualmente, né, apalpar a pele, ver se o paciente está sentindo ou não, para poder dar um diagnóstico.
É ele que faz também, dependendo da unidade que você tá, os exames laboratoriais para poder ser diagnosticado pelo médico. É ele que faz o levantamento para saber se você está com depressão, para saber se você está passando por algum problema psicossocial, né? E por aí vai. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos e boa noite. Em 2016, o Ministério da Saúde oficializou o Janeiro Roxo, que ele tem como objetivo fazer campanhas educativas em relação à conscientização do combate da hanseníase. Afinal, o Brasil ele está em segundo lugar com o maior número de casos, perdendo somente para a Índia. Boa noite, pessoal. Meu nome é Robson Oliveira, faço parte do grupo Linha de Frente. Estarei fazendo aqui uma breve abordagem de um tema que sempre é urgente e atual, falando aqui de uma patologia chamada tuberculose. O que vem a ser a tuberculose? A tuberculose é uma doença de origem infecto-contagiosa transmitida por bactérias, ou seja, seu principal agente etiológico primário é o Mycobacterium tuberculosis, mais conhecido como bacilo de Koch. E é uma doença que acompanha o homem há muito tempo na humanidade. Desde que o mundo é mundo, as bactérias já existem aqui antes mesmo do homem. Então, é considerado uma doença grave à saúde pública mundial, porque ela afeta todas as faixas etárias. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos cura e tratamento através do Sistema Único de Saúde, o SUS. É uma doença que ela afeta prioritariamente os pulmões, podendo, claro, afetar outros órgãos e sistemas. E na forma extrapulmonar, ela acomete pessoas que têm saúde debilitada. A gente pode estar falando também, como exemplo, de portadores de HIV ou pessoas com fatores de risco associados à sua saúde. Um outro fator também que seria preponderante à propagação da doença seriam as grandes periferias com saneamentos básicos precários. Esse contexto ele é muito propício à propagação da doença, né? Então, como isso pode se propagar? Como essa doença ela pode se espalhar? Muito simples. A pessoa que ela é acometida pela tuberculose, ao tossir, ela está expelindo várias bactérias, né? Os bacilos, né? Então, as pessoas que acabam inalando essas bactérias, elas vêm a se contaminar pela bactéria e assim desenvolver a tuberculose. E a gente não vai aqui estar estendendo isso, porque é um tema que é bastante complexo. A gente queria só dar uma elucidada, mais ou menos, de como é essa doença. E aí, nos próximos vídeos que nós estaremos abordando a respeito de tratamento, prevenção, educação à saúde, esse contexto vai ficar um pouco mais completo. Tá legal? Então, por aqui é só. Meu nome é Janaíma, eu vim falar dos sintomas da tuberculose. Tosse seca por mais de 3 semanas, cansaço, febre vespertina e emagrecimento. As manifestações clássicas são tosses persistentes por 15 dias. A forma primária é mais comum em crianças, sendo frequentemente insidiosa. Em geral, os pacientes idosos exibem sintomas menos pronunciados do que os pacientes mais jovens. Olá, eu sou a Aline do grupo Linha de Frente e vou falar da prevenção da TB, da tuberculose, né? Vamos orientar aí a prevenção. A vacina BCG, ela é muito importante no nascimento. O porquê? O porquê a vacina, ela
ela protege a gente das doenças mais severas aí, como tipo a tuberculose. Então, quando o paciente ele está com sintomas que ele vai para a UBS, que a gente tem a suspeita, a gente verifica a carteira de vacina dele, se ele tomou. E ideal também as medidas de controle de implantação, caso o paciente esteja com a tuberculose. Quando ele está com a tuberculose, a gente orienta ele na hora de tossir, na hora de falar, na hora de espirrar, ele cobrir com o braço, ou com um lenço, ou até usar máscara até o tratamento, que são 15 dias, para ele não disseminar essa bactéria para a família dele, deixar a casa sempre aberta, para entrar ar, ventilação, sol, para a bactéria não ficar no ar e não contaminar mais gente. Uma coisa muito importante também, a gente falar sobre a prevenção, é se você teve o contato com a pessoa que teve tuberculose e você tem uns sintomas de tosse de 3 semanas ou uns sintomas parecidos, você procurar um UBS, porque o diagnóstico precoce, enquanto mais rápido você fizer, você não dissemina essa bactéria e não passa para outras pessoas. Vamos lá, linha de frente. Como é que é a transmissão da tuberculose? A transmissão é pelo ar, quando o paciente doente, ele tosse, espirra ou fala, a bactéria fica no ar, né? E acaba disseminando outras pessoas. Quem transmite a doença tuberculose é só as pessoas doentes com a tuberculose pulmonar, que transmite essa doença, né? Que elimina essas bactérias. O que é importante lembrar dessa transmissão dessa doença? Que a tuberculose, ela não se transmite por objetos como talheres, copos, é somente pelo ar e gotículas. Boa noite, meu nome é Júlia e eu vou estar falando sobre o tratamento da tuberculose. A tuberculose ela é uma patologia grave, porém que possui cura. Seu tratamento ele dura em média 6 meses, é gratuito pelo SUS, é um tratamento que ele é realizado com 4 fármacos, são antibióticos no caso, é um tratamento que ele não pode ter desistência, porque essa bactéria, se no caso der um tempo na medicação, ela pode vir mais resistente. Então, é um tratamento que ele deve ser seguido certinho. É um tratamento que ele deve ser diretamente observado, em regime diretamente observado pelo profissional de saúde. Porque, no caso, tem alguns pacientes que eles tomam um medicamento, aí tomam 1 semana, 2, já acha que tá melhor, já não quer mais estar fazendo o tratamento. E não é assim, precisa estar fazendo certinho. Então, o profissional de saúde, ele precisa estar a todo tempo passando pro seu paciente o que pode acontecer com ele, se no caso ele fizer o tratamento certinho, que é ele melhorar, ele se curar, ou se ele não terminar o tratamento, ele fizer de forma irregular, que é no caso a piora, né? A bactéria vir mais resistente. Então, é um tratamento que ele requer cuidado, ele requer monitoramento, consciência, né? Conscientização do paciente sobre aquele tratamento. Ele precisa de mudança também alimentar, de hábitos, e não só também medicamentosos. Mas em boa parte, sim, o medicamento ele ajuda muito, mas a pessoa também precisa se alimentar de forma saudável, mudar alguns hábitos. Então, o tratamento ele é decorrente dessa forma, decorrente de medicamentos e da conscientização, que não pode ser separado. É um tratamento que ele tem que ser seguido até o final. A atuação do agente comunitário é um papel muito importante, porque ele é quem vai estar indo, tendo o primeiro contato com o paciente no caso, né? Ele que vai estar indo nos bairros, vai estar localizando os assintomáticos, vai estar orientando e encaminhando a UBS, é quem também vai estar entrando em contato com a equipe para poder passar os casos, é quem também vai orientar
a coleta e o encaminhamento do escarro do paciente. O agente comunitário de saúde vai estar contribuindo muito também para o tratamento do paciente. Ele tem o papel essencial para o tratamento e também para o TDO. Esse profissional ele vai estar tendo um vínculo com esse paciente. Então, ele tratando bem esse paciente, ele tratando de forma, ele conversando, ele explicando, né, o que pode ocorrer se no caso esse tratamento ele não for concluído da forma certa, ele vai ter todo esse contato, né, com esse paciente para explicar. E com isso, com conversas, com técnicas, ele vai demonstrar e ajudar esse paciente a concluir certamente ele vai demonstrar e ajudar esse paciente a concluir certamente esse tratamento. Ele também vai estar verificando as carteirinhas de vacinação das crianças para verificar se todas já tomaram a vacina BCG. Como com o contato direto com o paciente, ele vai estar marcando as consultas, né? Caso tenha consultas, precise das consultas extras, ele vai estar marcando também. E o agente comunitário também vai estar realizando ações educativas, né? Com a comunidade, para explicar sobre a doença, a prevenção, para não ser acometido por mais pessoas a doença. Ele vai ter um papel super importante porque ele vai estar lá na observação, né, do paciente, de segunda a sexta-feira, na medicação, se tá tomando tudo certinho, se tá fazendo o tratamento tudo certo, para melhora do paciente. Então, é um profissional que ele vai estar presente desde a identificação até o tratamento, até a conclusão do tratamento. Então, é de muita importância o seu papel. Olá, eu sou a Aline Feliciano, do grupo Linha de Frente, e vou falar da atuação do auxiliar na UBS, na doença TB, que é a tuberculose, é uma doença compulsória, né? Então, aí começa o papel do auxiliar. Primeiro é ele verificar os sintomas do paciente, se está mais de 3 semanas tossindo, se tem os agravos. E aí a gente convoca esse paciente, né, para o OBS para fazer um exame chamado baciloscopia, que é o exame do escarro, né? Geralmente são pedidas 2 amostras para a gente ter certeza que esse paciente está com uma TB, que é a tuberculose. Então daí a gente começa o processo, né, as reuniões da equipe para orientar, para fazer a prevenção. Muitas das vezes a gente tem que supervisionar no posto, o paciente ele tem que ir para o posto todo dia e a gente vê ele tomando o remédio, orientando ele, fazendo ele fazer o tratamento para ele não disseminar para a família ou até mesmo para os vizinhos. Então aí começa a gente tentar fazer o bloqueio dessa doença, né, para ela não se disseminar. Ele fazendo o tratamento certo, com 15 dias ele já pode ficar mais assim exposto, né? Não ficar tanto isolado, saber se a casa dele é ventilada, para não passar nada de bactéria, porque como é pelo ar, a fala, o tossir dele pode passar, se ele não estiver se tratando. Todo paciente a gente coloca numa planilha para saber como é que ele tá seguindo a rotina dele, como é que ele tá, e a gente faz o histórico, né, dele e da família também, para saber se a família também tá tendo os mesmos sintomas. Se tiver, a gente também pede o exame para fazer logo o tratamento. Mais uma vez, o Robson Oliveira aqui, grupo Linha de Frente. Vamos estar abordando aqui a atuação do técnico de enfermagem, onde ele tem que usar estratégias para que ele possa estar dentro de um programa de monitoramento, onde educação à saúde, o tratamento e a recuperação possa estar associado ao estilo de trabalho que ele vai empregar. Então, ao meu ver,
dentro daquilo que eu pesquisei e que opiniões de pessoas que são da área, as quais tive contato, são que essas pessoas geralmente elas têm dificuldade de aceitar o tratamento. Às vezes penso eu que seja por falta de conhecimento ou didática do próprio profissional também. Então, esse profissional ele precisa ter uma certa didática e conhecimento, ele precisa estar bem informado da doença principalmente, porque ele vai lidar com o paciente ele precisa estar mais seguro para que ele possa aderir ao tratamento. Então, antes de mais nada, o profissional ele deve estar preparado, ou seja, todo paramentado com os seus EPIs e evitando dessa forma também uma contaminação cruzada entre setores e tudo mais. Então, qual que seria as abordagens? A educação à saúde, ou seja, ele teria que educar o paciente, levando a informação do que é a doença, do porquê do tratamento e porque o tratamento sendo bem feito, ele vai ter uma recuperação dentro do prazo esperado, que seria aí um período de 6 meses, e dentro desse período ele estaria praticamente curado, porém, nas primeiras semanas o paciente ele já pode sentir uma melhora e de repente ele queira abandonar o tratamento. Mas é aí que o técnico de enfermagem ele tem que entrar com o seu conhecimento, para que essa adesão ela se estenda até o final do tratamento. Então ele tem que estar atento a todo o processo medicamentoso, administração dos medicamentos e criando esse vínculo com o paciente, profissional-paciente, onde a palavra humanização faça total sentido. Ou seja, o profissional muito bem informado, com esse vínculo com o paciente ele vai se sentir mais seguro em aderir ao programa de tratamento. Então, desta forma, o profissional ele vai estar muito mais bem preparado para atuar nesse sentido. E aí, com toda certeza, terá sucesso no tratamento. O enfermeiro tem como objetivo atuar na tuberculose na monitoração nutricional, controle nutricional, ensino da dieta prescrita, melhora da educação em saúde e ensino do processo da saúde, controle da dor e administração em medicamentos. Olá, meu nome é Amires e hoje eu vim explicar o que é a meningite. A meningite é uma doença que pode ser classificada como grave ou fatal, não sendo descoberta e tratada o mais rápido possível. Ela é uma doença que é instalada através de vírus ou bactérias que por algum motivo conseguem vencer as defesas do nosso organismo e atacam as nossas meninges. As meninges são membranas que envolvem o nosso cérebro, que fazem a proteção dele, da nossa medula espinhal e outras partes do nosso sistema nervoso central. Ela também pode servir como barreira física contra agentes infecciosos e é dividida em 3 partes. A pia mater, que é a parte mais próxima do cérebro, a aracnoide, que fica no meio entre a pia mater e a dura mater, que é a mais próxima do osso do crânio, que é uma camada mais grossa, é a que realmente protege o nosso cérebro. Existem 4 tipos de meningite. A primeira é a bacteriana. Ela é provocada por uma inflamação no tecido que envolve o cérebro. Costuma ser causada por bactérias e demoram até 4 dias para apresentar os primeiros sintomas. A segunda é a meningite viral. Ela é causada por vírus. Ela é menos agressiva do que a bacteriana. Ela tem uma taxa de mortalidade bem mais baixa e tem resolução espontânea. Na maioria das vezes, ela não necessita de tratamentos específicos. A terceira é a meningite fúngica. Ela é rara. Normalmente, ela é
é transmitida através de fungos que se proliferam no sangue e levam a doença até as meninges. A quarta é a meningite eosinofílica. Ela é rara também, ela é transmitida através de carne de animais contaminados por parasitas. Também podem ser contaminados através de caracol, caranguejo, caramujos e lesmas, que são contaminados com os parasitas. Meu nome é Renata e vou explicar um pouco sobre os sintomas da meningite. Os sintomas da meningite são febre, dor de cabeça, vômitos, rigidez na nuca e convulsão, e pode apresentar também fobia. Olá, boa noite. Meu nome é Tassiele, eu sou enfermeira e hoje vamos falar sobre um assunto muito sério, que é a meningite. A meningite, ela tem 2 estágios. Ela tem a viral e tem a bacteriana, que a mais grave é a bacteriana. A meningite bacteriana, ela pode gerar sequelas, como paralisia. Se ela for pega em uma criança muito novinha, ela tem uma grande chance de ter alguma sequela futuramente. E ela pode também ser evoluída para a morte. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar assim que tiver os primeiros sintomas. Uma das bactérias mais comuns e mais conhecidas da meningite é a meningococo. É importante dizer que crianças menores de 5 anos, crianças menores de 1 ano a 5 anos, são mais propícias a pegar o vírus, através de beijo, tosse, espirros, aglomerações, e algumas vezes as pessoas não sabem que tem o vírus, porque ele fica guardado dentro da garganta e ela não tem sintomas, ela não sabe que está doente. Então as crianças são mais propícias a adquirir o vírus pela falta de imunidade que elas já têm por ser tão novinhas. Prevenção. O modo de prevenir o contágio, a evitar o vírus, é lavando sempre as mãos, ter uma higiene básica, evitar aglomerações, o contato com pessoas doentes. Mas a mais eficaz é a vacinação. Temos 3 tipos de vacinação. Uma delas só tem na pública, as outras 2 só para privadas. A meningocócica A, C, W, Y e a meningocócica B só em privadas. A meningocócica C, ela já tem na pública. Quando você é criança, é bom tomar no primeiro 1 ano de vida. No primeiro ano, que são 2 doses. Pode ser 3, dependendo do fabricante. Quando é adulto, é uma única dose. Agora eu vou falar um pouco sobre o ACS. O ACS, ele fica de frente da doença infecta contagiosa com a meningite. O ACS, ele visita as residências dos pacientes e as informações que são coletadas da residência, ele leva para a equipe da unidade de saúde básica. Ele leva informações para o UBS para que a equipe de saúde possa avaliar e tomar as providências necessárias. Agora eu vou falar sobre a atenção primária do auxiliar de enfermagem na doença meningite. Primeiramente, é participar das visitas mensais, fazer a visita ao cliente, revisar os sinais vitais, as queixas e os sintomas. Informações e esclarecimentos de dúvidas sobre a doença. Orientação de como prevenir a doença no caso da meningite, deixando o ambiente mais ventilado, evitar aglomerações e compartilhamento de objetos pessoais. Reforçar a importância dos hábitos de higiene, principalmente a lavagem das mãos. Ajudar a manter a vacinação em dia, fazer as aplicações se for preciso, revisar as carteiras de vacinações, orientações, tratamentos e medicações, ajudar a orientar o paciente a fazer o tratamento adequado, aplicar ou auxiliar com a medicação prescrita pelo médico. Oi, boa noite, meu nome é Rosicléia, eu faço parte do grupo 2, o grupo Linha de Frente, e no meu tema eu vim falar um pouco sobre a doença meningite, que é uma doença viral e bacteriana, e eu vim falar sobre a atuação do técnico de enfermagem
para promoção à saúde para um paciente com a meningite. Primeiramente, o técnico ele faz para a promoção da saúde do seu paciente, ele utiliza, administra medicamentos, coleta materiais para exames, dá uma assistência à equipe médica e faz realizações de curativo, desinfeta e esteriliza instrumento cirúrgico. Ele vai verificar os sinais vitais do seu paciente, vai verificar a temperatura, a oxigenação no sangue, saturação, para ver se está tudo ok. A gente aguarda, com a consulta de enfermagem, a gente aguarda os exames e coloca um antibiótico, porque a meningite, mesmo não tendo a certeza que é meningite, a gente já tem que dar um antibiótico mesmo para precaução dos sintomas. Porque se a gente deixar retardar até chegar aos exames, pode ser tarde demais. Então a gente já chega com um antibiótico até o aguardo dos exames complementar, com a ajuda do médico, com o auxílio do médico. A gente vai ter um tratamento de qualidade para tratar melhor e dar uma melhora, mais qualidade para o paciente. Então, o enfermeiro, ele age como gerência e prevenção, né? Para que a doença não chegue num estágio muito grave. E os estados vitais do paciente fiquem estabelecidos para o aguardo dos exames complementares. Que creio eu que todos já sabem que é o exame que a gente faz do lombar, né? Que a gente tira o líquido para que tenha certeza, a comprovação da meningite. E para finalizar, eu quero agradecer a todos. Esse foi o trabalho da meningite. Obrigado. E foi isso.